Israel Vaz, quem você realmente é? Bom, Jamerson, Israel Barbosa Vaz, o amigo que faz. Natural de Recife, morador do bairro do Vasco da Gama, zona norte da nossa querida cidade, cristão, funcionário público há quase 28 anos, liderança da zona norte do Recife há quase 2 décadas, com bastante atuação. Este sou eu, Israel Vaz. Então o senhor se define como um batalhador, né? Com certeza, lutador, batalhador das causas nobres, da causa daqueles que mais precisam. Certo. Qual foi o momento da sua jornada em que o senhor olhou e disse que deveria ser vereador? Então, um momento em que percebemos muito claramente a necessidade de termos uma representatividade no bairro, na comunidade, a ausência das políticas públicas. E aí eu posso citar como exemplo um momento que foi por demais marcante, que foi um momento em que, eu acho que em meados de 2011, 2012, quando não apenas a comunidade do Alto Conselho de Fato, mas todas as comunidades do entorno sofreram com a falta de abastecimento terrível aí durante 2, 3 meses. E me lembro muito bem que na rua Frederico Ozanam, que divisa o Alto Conselho de Fato com o Córrego do Botijão, vi ali mais ou menos 300 a 400 baldes, as pessoas desesperadas, com um longo e tenebroso inverno sem abastecimento. E ali, acompanhado do amigo Juca, José Vandi, que certamente assistindo a este vídeo vai lembrar muito claramente do que eu falei quando ele me perguntou: e aí, Israel Vaz? Na verdade ele me chama de Vaz. E aí, Vaz? O que fazer? Exatamente por conta daquele desespero das pessoas. E ali, de forma muito afirmativa, eu olhei para as pessoas, eu olhei para a Juca e disse: vou resolver. E graças a Deus, o problema hoje está sanado. Evidentemente que a complexidade é muito grande em relação ao abastecimento, pelos mais variados motivos, que se formos declinar aqui, levaremos um tempo muito grande aqui, durante essa entrevista. Mas conseguimos. Hoje você pode ir na rua Frederico Ozanam, como em tantas outras, onde conseguimos, junto com PESA, projetos, cobrando incessantemente a dignidade, que é ter água nas torneiras. E graças a Deus, as pessoas que moram nessa rua, a qual eu citei agora como exemplo, do momento que me levou a ter esse pensamento, esse firme propósito de querer ser vereador, você pode ir lá e pode constatar que realmente o problema foi resolvido. Então é vendo a causa dos necessitados, né? Com certeza. A população que sofre. Jamerson, a necessidade realmente de ter uma representatividade, né? E quando digo isso, eu digo sem nenhuma soberba, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma pretensão de querer ser melhor do que ninguém, mas de fato temos sido ao longo dos anos e temos ouvido relatos de pessoas que têm reconhecido essa nossa postura enquanto liderança na Zona Norte do Recife, destacada. Para pleitear esse cargo, o senhor se candidatou quantas vezes? Então, foram 3 experiências, né? Essa é a 4ª, onde a gente tem sentido, diferentemente das outras 3, uma motivação muito grande, muito provavelmente pelo que a gente tem ouvido das pessoas nas caminhadas, nas minhas andanças nas ruas, nas visitas, em cada visita que a gente tem feito, nas dezenas de reuniões já realizadas, a gente tem sentido de fato que desta vez vai ser diferente. Em nome de Jesus, ao contrário das 3 últimas, vamos alcançar o objetivo. Dentro dessa perspectiva que o senhor teve, dessa podemos dizer assim, derrota, né? De onde o senhor tirou forças para continuar? Muito boa pergunta, Jamerson. A força em Deus, como cristão, costumo dizer que não sou o melhor cristão, mas a fé a qual temos e professamos no Deus ao qual nós servimos tem sido realmente muito grande, e não tenho dúvidas que essa foi a maior força. Mas também quero ressaltar o apoio da comunidade, o apoio do povo, Jamerson, e cito como exemplo, um exemplo muito forte, que já faz tempo que eu tenho escutado, mas muito fortemente nestes últimos dias, que Israel Vaz é aquele que trabalha em tempo e em fora de tempo. Porque, Jamerson, já se passaram 3 eleições, essa é a 4ª, como já disse, e muita dor, muito sofrimento a cada derrota, mas mal tivemos tempo de enxugar as lágrimas em meio a toda essa dor e sofrimento, essa decepção. Na semana seguinte, após uma derrota,
estávamos lá trabalhando para o bem das comunidades como se tivéssemos ganho a eleição. Então esse tem sido o diferencial. Isso tem nos fortalecido e daí nós temos tirado essa força para vir para uma quarta eleição. Muito bom. Caso o senhor seja eleito, o que a comunidade pode esperar do senhor? Não só do Alto Nossa Senhora de Fátima, porque o senhor vai ser o vereador da cidade do Recife. Sim, sim. Eu diria que toda a população do Recife pode esperar de Israel Vaz o mesmo compromisso, o mesmo comprometimento que temos tido aí ao longo de quase 2 décadas, trabalhando sempre com muita determinação, tentando promover um pouco de dignidade, mesmo em meio às nossas limitações, por não termos ainda o mandato, mas sempre com muita perseverança e conquistando muito ao longo de todos esses anos, mesmo sem mandato. Evidentemente que nós sabemos que, ainda que eu fosse vereador, né, porque a gente há de ser agora em 2024 eleito e assumindo em 2025, creio em nome de Jesus, não temos como resolver todo o problema da sociedade. Isso é muito claro. Mas com certeza vai encontrar Israel Vaz. O pessoal pode esperar, por exemplo, que nós cumpramos com as 2 maiores atribuições de um parlamentar, que é legislar, que é fiscalizar. E por falar em fiscalização, a gente precisa pontuar, sente a necessidade de pontuar as visitas constantes, por exemplo, nas unidades de saúde, para que não deixemos faltar medicação, cobrar nessa parte, um atendimento médico que venha atender a expectativa e a necessidade dos menos favorecidos. E em se tratando, Jamerson, da comunidade do Alto Nossa Senhora de Fátima, nós fazemos questão de poderíamos elencar aqui várias necessidades, mas ao longo dos anos temos escutado as pessoas falarem que o maior gargalo tem sido a falta de uma outra via de acesso, que tem trazido aí transtorno ao longo de muitos anos quando ocorre um congestionamento. Bem como também a necessidade de uma unidade de saúde, ainda que com atendimento básico, né? Com um dentista, fazendo a limpeza, uma extração, uma obturação, com um clínico e uma creche. Falo especificamente do Alto Nossa Senhora de Fátima, inclusive a comunidade da qual você faz parte. Isso é o que o povo de todo o Recife pode esperar de Israel Vaz, vereador. Então o senhor se considera um político diferente dos demais, né, que está aí? Eu costumo dizer que eu tenho convicção, eu não vou dizer que eu vou ser melhor do que ninguém, mas eu tenho convicção de que poderemos fazer um pouco mais. Certo. Sermos, quem sabe, diferente entre os iguais. Certo. Qual é o maior desafio que o senhor tem enfrentado nessa campanha? Então, Jamerson, os desafios são muitos, mas você me pergunta acerca de um, e poderia citar 2, né? Que um deles é a ansiedade, né? Que pode parecer paradoxal pelo fato de nós professarmos a fé que dizemos em Deus, ter em Deus, mas por nos tratarmos de pessoas limitadas, né? Enquanto ser humano, temos as nossas limitações e de fato a ansiedade ela toma conta e ela aumenta com uma certa intensidade a cada dia que nós nos aproximamos do dia 6 de outubro, que é o grande dia, né? O famoso dia D. E o outro é o sono, né? Porque temos trocado noite pelo dia aí e volta e meia nas próprias reuniões temos dado umas cochiladas, não literalmente, aliás, cochilada literalmente falando, mas não cochilando no ponto, né? Estamos atentos e firmes no propósito de sermos laureados aí, coroados com uma grande vitória em nome de Jesus. O senhor considera esses 2 pontos um obstáculo? Eu diria que não é obstáculo, mas realmente tem tido assim um peso muito grande, né? Porque a labuta é muito grande, sobretudo quando você não tem grande estrutura, né? Então a gente tem que matar um leão por dia, como diz a história. Mas estamos dispostos e vamos aí com a força do povo, com a fé que temos em Deus, passar todos eles, por cima de todos eles, e vamos lograr êxito neste ano de 2024. Certo. Em algum momento da sua trajetória, o senhor já pensou em desistir? Então, eu diria que se eu dissesse que não estaria mentindo, né? Com certeza, por conta das dificuldades sabidas de quem não tem mandato, de quem não tem grandes recursos, de que muitas vezes não consegue, infelizmente, fazer com que as pessoas reconheçam todo esse desdobramento, todo esse comprometimento que temos demonstrado ao longo dos anos, com os ataques que temos sofrido.
Mas logo me lembro, por exemplo, de um velho dito popular que minha saudosa mãe repetia reiteradas vezes, que é que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Então, muitas vezes, as adversidades têm nos fortalecido para que tenhamos, até então, né, prosseguido firmes e fortes no propósito de sermos vereador da cidade do Recife. O senhor teme alguém? Se eu temo alguém, eu só temo a Deus. Sou totalmente destemido. Embora entenda que é natural, né, que algumas pessoas, pelo sentimento de inveja, embora não tenhamos atributos, eu costumo dizer que não tenho atributo para causar inveja a ninguém, mas de fato somos muito invejados, né, infelizmente, e tudo isso nos leva a crer que Deus é conosco. Eu sofri de ataques através das redes sociais, com fake news, né, foram muitas, inclusive ao longo desses anos, pessoas que derrubam nosso material. Agora ultimamente, principalmente durante esse ano, nós fizemos algumas homenagens, né, em datas específicas, comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Mulher, e tivemos as nossas faixas arrancadas, rasgadas literalmente. Alguns disse, mas eu não me deixo levar. Eu sou uma pessoa muito focada, né, e entrego tudo a Deus. Não sou o melhor cristão do mundo, mas tenho procurado sim entregar tudo a Deus, porque nele eu confio, e é com essa fé e com o apoio do povo que a gente há de chegar ao objetivo. O senhor citou aí vários acontecimentos, né, das suas faixas sendo retiradas, etc. Por que o senhor acha que tem tantos inimigos assim? Bom, alguns revelados, inclusive, né? Como eu disse a você, a gente não vai entrar nessa esfera porque eu precisava que algumas pessoas que nos disseram acerca de alguns recados que nos foram enviados, essas pessoas teriam que provar em juízo, né? Mas pela postura, né, pelos olhares, entre outros, pelos testemunhos, né, de pessoas que viram esse material sendo retirado, sendo arrancado, mas eu sempre preferi, ainda assim, fechar os olhos para isso e seguir em frente. Lembrar-me de uma colocação que faz um amigo nosso, o irmão Luiz Eduardo: prossigamos. Certo, muito bom. O senhor se considera um homem perseguido por conta dessas questões? Com certeza, com certeza. Mas como bem disse, isso não me incomoda, não tira o meu sono, não tira a minha paz. Certo. Para a última pergunta, qual é o legado que o senhor pretende deixar? Então, Jamerson, como político? sim. Eu poderia citar vários, né? Assim, no campo físico, eu poderia citar, por exemplo, a conquista, evidentemente que foi uma luta de várias mãos, onde eu participei intensamente, a conquista da Alpena do Córrego do Euclides, as várias escadarias reformadas, ali com a implantação de corrimão, algumas ruas asfaltadas, e eu cito como exemplo a Rua Planalto, né? A Rua Planalto que, inclusive, James, quando você falou de perseguição, eu fui muito perseguido em relação a essa luta renhida que eu tive lá na Rua Planalto, onde ninguém ao longo dos anos teve interesse de melhorar a situação daquela ladeira. Quando conseguimos, né? Eu citei em um dos relatos, a Compesa, é bem verdade, mas com cobranças nossas, colocar água naquela rua ali. E tem um testemunho de vários moradores idosos que moram ali há 30, 40, 50 anos, que disseram que ninguém, absolutamente ninguém, teve tanto interesse de promover melhorias naquela rua como a gente. Isso nos enche de orgulho, não de vaidade, mas de muita alegria. E o que aconteceu ali foi o seguinte, por exemplo, fomos muito taxativos, muito precisos, colocando na rede social, nos stories, no feed, a necessidade de passar para as pessoas que em dados momentos o serviço ali, que teria que ser realizado à noite, não fora realizado à noite, porque não tinha uma equipe, tanto a Enlurb quanto a Compesa, para realizar algumas intervenções. E algumas dessas pessoas que me perseguem, Jamerson, usando rede social, fazendo motim, tentando de forma maliciosa induzir pessoas contra mim, e acabaram inclusive pessoas que me pediram desculpas depois que conseguimos, as duras penas, mas com muita fé em Deus,
melhorar a situação da ladeira, que estava deplorável, vocês sabem, cheia de buracos, não tinha linha d'água, e por ali eu temia que uma van daquela virasse e ceifasse vidas. Então, dentre outros, né, o projeto da MIG faz, que tem sido também de bênção na vida de muitas pessoas, são legados que, fisicamente falando, mas eu diria que o maior legado tem sido a gente incutir na alma das pessoas esse sentimento de esperança, de credibilidade, de reconhecimento pela nossa luta, pela nossa trajetória de luta, como eu costumo dizer, para o bem das comunidades. Quem sabe este tem sido o maior legado de Israel Vaz. Israel Vaz, muito obrigado. Tamo junto, viu? Simbora.